Mas eu quero começar até hoje de manhã, aqui na Band News FM e também no Band News TV, eu tenho uma coluna, e eu comentei entrevista do Arthur Lira na Folha. E até brinquei, Vólio Bene, porque tem alguns... No fim de semana, o que eu li de colunista histérico e colunista nervosa, assim, coisa... Está tudo acabado, está tudo acabado, o governo Lula já começou a decadência. Olha, você... Assim, o fato do sujeito ter, digamos assim, uma certa ansiedade catastrofista, que às vezes a pessoa fica ansiosa com o catastrofismo. Tem de acontecer já, tem de acontecer lá. E aí não acontece. Mas aí não tem. As gotinhas mágicas, que às vezes acalmam as pessoas, tem as gotinhas mágicas que acalmam, que eu recomendo que as pessoas tenham cuidado. Mas esse tipo de histeria nada segura, porque ela é ideológica. Ela é ideológica, né? Alguns aí botaram na cabeça o seguinte: não, Bolsonaro é uma coisa muito horrível, a gente não gosta dele porque ele é muito grosso, porque ele faz umas coisas assim e tal, mas o Lula também não dá, é preciso o que eu chamo assim do extremismo de centro, ter um partido de centro. Não, também acho, mas o partido de centro tem que ter uma proposta. Qual é? Só ficar cantando que o governo Lula vai dar errado não resolve. Porque aí algumas coisas começam a dar certo, e entende? Bom, eu estou falando isso porque o Lira deu uma entrevista, Arthur Lira, presidente da Câmara, o vice-rei do Brasil, e eu já disse, hoje o Brasil é governado pelo presidente Lula e pelo presidente da Câmara. Com uma diferença, o Lula arca com o custo de governar, o presidente da Câmara não. Não tem custo nenhum, é só benefício. E ele se coloca como uma espécie de sindicalista dos deputados, né? Ao lado da sua inserção no mercado financeiro, o mercado adora o Lira e tal, não sei o quê. Mas ele é uma espécie de sindicalista que fica cobrando coisas, né? De qualquer modo, desde que o Haddad concedeu a entrevista para o Reconversa, em que ele apontou o superpoder da Câmara, o Lira ficou bravo, parte da imprensa se diverte, olha o Lira vai acabar com tudo, o Haddad não vai conseguir nada, vai dar tudo errado. Uma colunista até reproduziu nesse fim de semana, citando alguém, dizendo, coitado do Haddad, assim, falando do Haddad ser digno de pena. Sabe quando a pessoa perde o senso de ridículo? Hein? Não, e eu não estou querendo... Olha, escreva o que bem entenderem. Cada um tem o direito de se afundar do jeito que escolher. E o Lira vai destruir o governo. E vai acabar com tudo. Bom, ele deu uma entrevista. E aí, vai bem, o PP está no governo republicano está no governo, disse, olha, há uma aproximação de partidos de centro que não faziam parte da base do governo para essa adesão. É claro que quando um partido indica um ministro que era líder de um partido na Câmara, ele está falando do Fufuca, do partido dele, a tendência natural é que esse partido passe a ser base de apoio do governo na Câmara, como republicano. E aí se estima que hoje o governo tem aí na Câmara 340, 350 votos. Com defecções, Vólio Bene, que sempre tem. Já nos partidos que estavam, tem. Para aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, são necessários 308 votos. Tem uma gordura aí para queimar. Né? Mas o Lira, assim, ele deu uma entrevista, claro que ele manda recados, claro que ele tem as pautas dele, mas ele deu uma entrevista, de algum modo, tranquilizadora. Eu acho que ele está contente. Muita gente viu a cara feia dele lá, quando teve a nomeação de ministro. Perguntaram na entrevista, o senhor está pensando em quê? Ele disse, não estava pensando em nada. Quando se Arthur Lira não está pensando em nada, pode ser até bom. Ele vai acabar não me dando entrevista nunca, assim, né? Mas é que eu sou bem-humorado. Não é, Arthur Lira? E aí,
Falou-se do presidencialismo de coalizão. O que é mesmo? Você que acompanha na TV, você que acompanha na internet, no rádio. O que é presidencialismo de coalizão? É quando muitos partidos se juntam para apoiar o governo e tem cargos, tem ministérios. Como tem muitos partidos no Brasil, essa tem sido a forma de governo. Expressão cunhada pelo sociólogo Sérgio Abranches. Aí ele, Lira, diz: eu sempre combati isso. Ele não gosta do presidencialismo de coalizão. Mas essa é a maneira escolhida pelo governo que foi eleito democraticamente. O presidente Lula escolheu essa maneira de formar base. Por que o Lira disse que não gosta dessa maneira? Porque o Lira gostava da maneira anterior, que era só por intermédio da distribuição de verba, do orçamento. Era isso que ele queria. Né? As verbas do relator, as emendas do relator. Então o Bolsonaro não dividia ministérios necessariamente com partidos. Os parlamentares eram comprados pelas emendas. Existe emenda hoje, ele já avisou que ele quer retomar, que ele quer mais emenda. Eles têm que evoluir para a emenda de bancada obrigatória, para a emenda de comissão obrigatória, para as emendas individuais obrigatórias. Ele quer recuperar a parte da emenda. Só que o relator não terá o controle como tem hoje. Mas a medida, presta atenção, à medida que o Lula, ele não, se o Congresso decidir sobre emenda, o Lula não tem o que fazer. O que o Lula vai fazer? O Lula podia fazer como o Bolsonaro fez. Renuncia ao governo, o Bolsonaro, ele só se ocupou do golpe de Estado, deixou para o Congresso ali fazer o que dava. Né? E quando ele queria interferir, ele interferia. Com o apoio desse Congresso que ele comprou com emenda, e fez o que fez. À medida que o Lula faz essa divisão dos ministérios, ele também passa a ter uma relação com os partidos, não só o Arthur Lira. O Arthur Lira não tem por que gostar muito disso. É claro que ele preferia o modelo anterior. Mas nesse modelo ele também está se dando muito bem. Por exemplo, ele disse: republicanos do Centrão, vai ter cargo na FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Vai haver a distribuição de vice-presidências da Caixa. Se o governo não faz isso e não consegue a maioria na Câmara, não governa. Então, por exemplo, tem a questão do déficit zero no ano que vem. É difícil? É difícil. É impossível? Não é. Ele próprio diz que não é impossível. Agora, para conseguir o déficit zero, é preciso, por exemplo, taxar as offshores. É preciso, por exemplo, submeter os fundos exclusivos, que chamaram dos super ricos, nome que eu já disse que eu não gosto, não é super taxar os ricos, é fazer com que esses fundos exclusivos paguem o mesmo imposto dos outros fundos. Só isso. Só isso. Eliminar um privilégio absurdo. Só que isso tem que passar no Congresso. Se não tiver maioria, não passa. E ele acenou até com isso. O acordo que foi feito com o governo, depois da não votação da medida provisória, do reenvio da nova medida provisória de onshore, isto é, dos fundos, com o novo projeto offshore, projeto de lei taxa offshore, é que haverá, a princípio, taxação cambial e variação cambial, haverá uma tributação de 15% a 22%, a depender do tempo da aplicação. Menos tempo, paga mais tempo, paga menos. Isso é fundamental se o governo quer perseguir o déficit zero. Continua a ser difícil, mas não é impossível. Então, eu diria assim, em sendo Arthur Lira, né, a Miss que não ri, né, porque nunca ri, quase que como a espreita, é um estilo, né? Foi uma entrevista tranquilizadora. Então, senhores colunistas neuróticos, senhoras colunistas nervosas, lembrei de um filme, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, né? Senhores colunistas neuróticos, senhoras colunistas nervosas, não, o governo Lula não acabará amanhã.
Aliás, brincando, nem Bolsonaro será preso amanhã, vai demorar. Desacelera. Põe ideologia de lado. Olhem para os números da economia. Oh, está tudo uma maravilha. Não, não está tudo uma maravilha. Mas está muito melhor. E vocês sabem disso. Não é? A picanha, por exemplo, já ficou mais barata.